Diversos medicamentos importantes estão sumindo das prateleiras das farmácias nos Estados Unidos. Mas afinal de contas, o que está causando essa crise? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Os Estados Unidos vêm enfrentando uma grave crise de escassez de importantes medicamentos nos últimos meses. De acordo com a Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, pelo menos 301 medicamentos estão em falta em todo o território do país. Este número representa um aumento de 100 itens em relação ao ano de 2018. Apenas no primeiro trimestre deste ano, a lista de medicamentos em falta recebeu 47 novos itens, que passaram a ser considerados remédios escassos. Por outro lado, a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, afirma que, na verdade, o número de medicamentos em falta no país é menor. Seriam apenas 137 compostos. De qualquer forma, esse número não passava de 100 itens nos últimos anos. Assim, embora as estimativas sejam diferentes, o fato é que a lista de medicamentos em falta nos hospitais e farmácias dos Estados Unidos tem aumentado com consistência nos últimos anos. A coisa se torna ainda pior quando levamos em conta que pelo menos 14 compostos utilizados no tratamento contra o câncer já estão em falta no país. Estamos falando de medicamentos usados no tratamento de vários tipos de câncer, como de mama e ovário e também de leucemia. De acordo com a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, 100 mil pacientes norte-americanos foram afetados nos últimos meses por conta dessa escassez de medicamentos. A jornalista norte-americana Roxane Nelson, especializada na área de saúde, faz coro a essa afirmação. Segundo a jornalista, as drogas quimioterápicas voltaram à lista dos 5 tipos de medicamentos mais escassos. Porém, os prejuízos dessa escassez não se restringem à oncologia. O tratamento de inúmeras outras doenças, como déficit de atenção e hiperatividade, diabetes, hipertensão e asma, tem sido severamente impactado pela falta de medicamentos. Essa situação, inclusive, tem prejudicado especialmente as áreas de anestesia, doenças infecciosas, nutrição parenteral e neurologia. Mas afinal de contas, o que está causando essa crise farmacêutica nos Estados Unidos? O que levou o país mais rico do mundo a passar por esse tipo de escassez? Bem, grande parte da mídia especializada e também do público-alvo tem colocado a culpa dessa situação na conta do capitalismo. O fato é que, sim, medicamentos genéricos não trazem lucros para os laboratórios, e por isso eles são menos produzidos e terminam por sumir das prateleiras. Por outro lado, remédios com maior valor agregado e com margens de lucros maiores continuam sendo fabricados normalmente. A já citada Roxane Nelson afirma, de maneira pejorativa, que a saúde dos Estados Unidos é um negócio, e ela está coberta de razão. A pergunta a ser feita deveria ser: em que parte do mundo que a saúde não é um negócio? A própria FDA, inclusive, afirmou que, embora a situação seja realmente ruim, ela não pode obrigar as indústrias a produzir e disponibilizar medicamentos. E que bom que as coisas funcionam assim por lá. Se fosse aqui no Brasil, a coisa infelizmente seria bem diferente. A indústria farmacêutica é, como o nome sugere, uma indústria como qualquer outra, que quer, ou melhor, que precisa lucrar. Se o negócio não der um bom retorno para os acionistas, então novos investimentos não serão realizados, novos remédios não serão desenvolvidos e as doenças não serão mais curadas. A lucratividade da indústria farmacêutica é o que garante a abundância de medicamentos de que hoje dispomos de forma geral, ainda que, vez ou outra, alguns itens se tornem mais escassos. E a explicação para essa escassez pontual, como não poderia deixar de ser, se deve à ação do Estado. O fato é que a indústria farmacêutica é um setor extremamente regulamentado, mesmo nos Estados Unidos. A desculpa dos órgãos reguladores é que o governo se preocupa com a saúde e o bem-estar dos consumidores pacientes. Porém, o resultado de toda essa regulamentação é que o setor farmacêutico se torna extremamente rígido e fechado, concentrando o mercado nas mãos de poucas empresas. Existe um verdadeiro cartel de uns poucos conglomerados farmacêuticos que dominam o mercado. Por outro lado, iniciar novos laboratórios é praticamente inviável, dado o alto custo imposto a essa atividade pela regulamentação estatal. Hoje, a indústria farmacêutica, diga-se de passagem em escala global, é dominada por grandes nomes como Pfizer e Johnson & Johnson, empresa que, por sinal, foram adoradas como totens pelos pandeminions nos últimos anos. Porém, o Estado faz mais do que simplesmente fechar o mercado para novos concorrentes. Ele também cria regulamentações que inviabilizam novos investimentos por parte das empresas que já atuam no mercado. A fiscalização dos órgãos reguladores chega a ser cruel em muitos casos.
Por exemplo, se um desses órgãos fiscalizar uma fábrica de medicamentos e encontrar algo errado, ele interrompe toda a produção e manda recolher todos os medicamentos já em circulação. É desnecessário pontuar o quanto isso prejudica todo o mercado farmacêutico. Além disso, o governo também cria imposições sanitárias que terminam por distorcer o mercado. Por exemplo, a FDA impõe um período mínimo de teste para medicamentos direcionados ao tratamento do câncer em estágios iniciais de 18 anos. Como o laboratório precisa patentear o composto antes de iniciar os testes e a patente dura 20 anos, isso implica dizer que, caso o remédio seja mesmo eficaz, a empresa poderá lucrar com ele por apenas 2 anos. Após isso, a fórmula poderá ser replicada por seus concorrentes. Por outro lado, os medicamentos direcionados às fases terminais do câncer exigem um período de teste muito menor. Por isso, as empresas têm direcionado cada vez mais recursos aos medicamentos utilizados nas fases finais do câncer, do que aqueles usados no tratamento precoce. Afinal de contas, o risco econômico envolvido é muito menor. Claro que isso é um grande problema para os pacientes, mas não dá para culpar a indústria farmacêutica por isso. Sim, como libertários, nós acreditamos que coisas como patentes não devem existir. Contudo, esse exemplo serve muito bem ao propósito de mostrar como o Estado interfere negativamente na questão farmacêutica mesmo nos Estados Unidos. Como último fator, não podemos desprezar os ainda presentes efeitos da crise sanitária que arruinou a cadeia produtiva de diversos setores. Muitos disseram, saúde em primeiro lugar, a economia a gente vê depois. Porém, danificar a cadeia produtiva do setor farmacêutico significa prejudicar também a disponibilidade de remédios para pessoas doentes. Essa frase deveria ser corrigida para intervenção estatal em primeiro lugar, a saúde a gente vê depois. E de fato, ainda veremos os efeitos dessa brincadeira ditatorial por muitos anos. Por mais cruel que isso possa soar, a saúde é uma mercadoria como qualquer outra. E principalmente, ela é um bem muito caro e demanda muito dinheiro para ser mantida. Quem quiser desfrutar de uma saúde perfeita durante toda a vida, vai ter que desembolsar uma boa grana. Seja com planos de saúde, seja com tratamentos, seja com medicamentos. Não existe saúde grátis. Se o Estado promete saúde pública e gratuita, ele está mentindo. Afinal de contas, alguém precisa pagar pelos remédios e pelos salários dos médicos e enfermeiros. Numa sociedade plenamente livre, as pessoas continuariam a ficar doentes. Muitas, infelizmente, não teriam condições de bancar seu tratamento médico. Isso é algo bastante triste, mas é a realidade. O ser humano sempre conviveu com a morte e a doença, e ninguém é capaz de mudar isso, nem mesmo o Estado. E o fato é que existem doenças que simplesmente são caras demais para serem curadas. A verdade é que viver não é barato, muito menos de graça. Contudo, ter saúde hoje em dia é muito mais barato e acessível que no passado, e isso se deve principalmente ao livre mercado. Doenças que em outros tempos eram verdadeira sentença de morte, hoje são facilmente tratadas, a um preço bastante razoável. É certo que ainda muitas doenças estão longe de terem uma cura, mas a humanidade tem a capacidade de, em algum momento, resolver esse problema, caso o Estado não invente de atrapalhar esse processo, é claro. Afinal de contas, a atual crise de escassez de medicamentos pela qual passam os Estados Unidos é fruto mais da interferência estatal do que qualquer outra coisa. As intermináveis regulamentações da área farmacêutica apenas dificultam a entrada de novos players no mercado e tornam a criação e o desenvolvimento de novos tratamentos praticamente inviável. A atuação estatal nesse sentido chega a ser cruel. Por causa de tantas intervenções, milhares de pessoas perdem suas vidas todos os anos. Portanto, é incrível imaginar que ainda tem gente que defende esse maléfico arranjo chamado de saúde pública, gratuita e de qualidade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!